Olá, seja muito bem-vindo a mais uma temporada do nosso podcast Mulher Pode. E você sabe, aqui é um ambiente para falar sobre liderança feminina na política, uma produção do PL Mulher aqui no estado de São Paulo, para a gente conversar com as mulheres que ocupam espaços de poder, que estão na gestão pública, estão na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado, são deputadas, enfim, são lideranças, mulheres que estão fazendo a diferença com o comportamento feminino, com as características que cada uma de nós tem. E você é muito bem-vinda aqui também, se você quiser participar, é só deixar um recadinho para a gente. Você pode ser uma secretária numa cidade do interior, do litoral, pode ser uma vereadora. Você é muito bem-vinda aqui no nosso podcast para contar a sua história. E nessa segunda temporada a gente está estreando um formato novo. A nossa equipe preparou 3 quadros diferentes e quem vai estrear esse quadro não podia ser uma pessoa mais preparada e escolhida a dedo ali para a gente começar nesse nosso novo formato. É a deputada estadual Dani Alonso, a minha amiga, tem um jeito todo feminino de fazer política, mas é firme também, que eu já vi muitas manifestações suas na Assembleia. Dani, seja bem-vinda. Esse é um espaço para você contar a sua história, mostrar a sua atuação, falar de mulher, de política, enfim. Aqui a gente bate um papo e conversa. E para começar, eu já vou fazer a primeira pergunta desse nosso quadro aqui, desse primeiro quadro, que é para você dizer, assim, muitas mulheres vão se identificar, né? Qual é a maior forma de preconceito, né? O que nenhum brasileiro quer responder, ou quem está nesse ambiente político às vezes se esquiva de responder. Eu quero que você fale sobre o preconceito que a mulher enfrenta na política. Então, qual foi o maior preconceito que você enfrentou até hoje enquanto deputada? Bom, primeiramente, agradecer esse espaço, essa oportunidade que o PL está dando para todas nós, mulheres, de a gente poder contar um pouquinho da nossa história e principalmente você, Rosana, que tem sido uma mulher que tem nos inspirado muito também, uma liderança muito forte no nosso estado de São Paulo, que também enfrenta os desafios, que também tem as suas angústias, todas nós vivemos isso, né? A mulher é extremamente emocional, extremamente emotiva, sim. Por mais forte que ela seja, por mais corajosa que ela seja, eu acho que se ela perder essa identidade da sensibilidade, ela deixa de fazer a diferença na política. Então, não importa se você vai ver uma mulher firme, falando firme, ou se ela vai ser mais dócil, delicada, todas elas vão estar com o seu emocional ativo, né, na política. E uma das coisas que eu observo dessa questão do preconceito, que é algo que ninguém conta pra gente, ou até fala um pouco mais, na hora que você está na política, você sente verdadeiramente, é que ainda as mulheres ocupam muito poucos espaços de poder dentro da política. É engraçado isso, a gente tem 2 desafios. O primeiro que é a mulher na política, que é a mulher ocupando cadeiras de poder, e dentro da política, que também tem espaços de poder, essa mulher ocupar um espaço. Então, quando a gente vai olhar para uma presidência, né, na composição de uma mesa de presidência, por exemplo, da Câmara, das Alesps, você não vê a composição com mulheres. Exato. E às vezes eles põem só para compor mesmo. Só para compor. Só para não dizer que eu não coloquei a mulher, tá aqui, uma mulher. E isso dificulta muito, porque assim, eu senti muito isso, sabe? Quando você vê grupos se formando, porque o que é política na prática mesmo, no nosso dia a dia, você sabe assim, são as rodas de conversas que dentro desses homens conversando surgem muitas vezes as lideranças, as políticas, as composições. E, gente, o jeito que homem negocia espaço é muito diferente do que o jeito que a mulher negocia espaço. É verdade. E aí é nessas conversas de bastidores de homens que surgem, nós vamos fazer as nossas negociações. E as mulheres, elas não são convidadas a participar desses espaços. Então, muitas vezes, a gente é rifada dentro do próprio ambiente político. Então, isso eu acho que é um preconceito e uma dificuldade muito grande para todas nós, porque, assim, ao mesmo tempo que você procura se posicionar, mas você, muitas vezes, estando ali, você não consegue ter a sua voz. E aí, você tem que encontrar uma linha muito tênue entre ser histérica, porque é assim que você acaba sendo lida, se você se posicionar de uma forma muito firme, como também aquela que assim, não, deixa aí que essa daí a gente conversa, essa daí a gente dá um jeito. Então, qual que é o preconceito? Eu acho que o PL tem uma missão muito, muito árdua nessas eleições. Lutar para que as mulheres agora não tenham só espaço na política,
mas é dentro do poder da política. Então, nós temos que ter, sim, mais senadoras, nós temos que ter, sim, mais presidentes de mesas, secretárias, nós temos que estimular que as mulheres, de fato, ocupem o poder, de fato. Porque senão a gente não só sejam eleitas. Não só sejam eleitas. Mas sejam integrantes das decisões, né? Participantes das decisões. Você falou, Dani, uma frase aí que me chamou a atenção, porque também eu vivo isso, né? Que fala assim, se a mulher é firme, ela é histérica, né? Ela leva esse título, né? Sim. Esse rótulo. E se a mulher é mais doce, ela é fraca. Se um homem é firme, ele é corajoso, né? Falar, ele é corajoso. A mulher vai ser firme, não, ela tá histérica, ela é louca. E isso é difícil, porque é cultural também, né? Não, e assim, a gente vê muitas cenas, assim, de homens que vão pro soco, que vão pra briga, embate, né, pro embate. E aí você vê, se uma mulher estiver naquele ambiente, ela é muito mais linchada. Então, assim, eu falo que o ambiente político, ele desenvolve em nós uma sabedoria e uma maturidade para lidar com as emoções do ambiente. E a gente aprende a caminhar dentro desse ambiente político. E eu não acho que é ruim, porque você vai aprendendo a lidar com suas emoções, equilibrar e entender onde você está caminhando. Mas eu penso que essa questão da composição dos espaços de poder dentro da política, a gente só vai ter voz mesmo quando a gente conseguir ocupar esses espaços, porque senão a gente é rifada dentro da política. Exatamente. E aí você fica numa situação que alguém sempre vai tentar calar sua voz, por mais voz que você tenha. E a gente tem visto isso acontecer na nossa política. Exato. Com mulheres de muita voz. Exato. E esse preconceito que nós falamos hoje, né, desse machismo que está estruturado nesse ambiente político, você é uma arquiteta, eu sou uma jornalista, a gente viveu em ambientes masculinos também, Sim. né? Ontem conversei com uma prefeita que é advogada e ela falou, olha, na minha carreira como advogada eu não percebia isso. Eu também não percebia como jornalista, eu falava, machismo não existe mais. E você talvez no ambiente seu de trabalho também não tenha tido esse embate tão forte. Mas quando a gente entra na política, a gente percebe, né, que aquele ambiente ali, ele é muito mais hostil para as mulheres. Né? E você sabe que eu cresci dentro de um ambiente muito masculino, que é a construção civil. Então, assim, eu cresci no meio de pedreiros, construtores, que você não via, né, antigamente, mulheres nesses ambientes. E eu achava muito mimimi quando a gente falava desse negócio de mulher na política, não ter... Eu falava, gente, não, eu sempre... meritocracia! E eu sempre defendi demais a meritocracia, porque eu sempre fui muito focada na performance. Então, você dá resultado. E aí, na política, eu percebi que tem essa dificuldade. Até porque a gente sabe que o ambiente político ele funciona como muitos negócios. E o homem não sabe negociar com mulher. Ele tem dificuldade de negociar com mulher. Então, negócio, quando eu falo negócios, é de espaços, parcerias. Você tem que fazer composições. E eles têm muita dificuldade. Você tem que votar uma coisa para um deputado, para o deputado apoiar seu projeto. O que a gente está falando de composição, de negociação, é isso, dos espaços. É a parte saudável da política. E que você tem que fazer essas negociações de composições, porque a política é isso, você cede um pouco para que o outro avance, para você também avançar, porque a gente representa uma parcela de pessoas e não a nossa vontade inteira. Então você tem que e nessas negociações os homens não sabem negociar com as mulheres, eles têm dificuldade. E é por isso que a gente não tem esses espaços. Então eu sinto esse preconceito que eu acho que nós, Rosana, seremos as mulheres que abriremos esses caminhos para que outras possam trilhar. É verdade. Você tem uma filha. Tenho uma filha. Que ela vai encontrar um ambiente, se Deus quiser, mais saudável no futuro. Né? E você falou também, Dani, sobre maturidade, sobre se desenvolver e aprender a respeitar. Você é muito espiritualizada, eu sigo você nas redes. Isso te ajuda a enfrentar também esse ambiente? Na verdade, é só isso que me ajuda. Eu falo assim que você vai aprendendo. E principalmente, o que eu observo na política. A política é um espaço que você tem que ter uma habilidade de pensar em você no sentido de crescer, lutar pelas suas pautas, pelo que você acredita, mas também ser uma pessoa que permite com que outras pessoas cresçam. E isso gera uma confusão na mente das pessoas que estão no meio político, porque tem muita gente que acha o seguinte, se eu for lutar pelo outro, para que o outro cresça também na política, que seja o outro deputado meu amigo, eu vou perder o meu espaço. Então, isso gera muita angústia, gera muita competição. E todas as vezes que você está num ambiente de muita angústia, de muita competição, gera muita insegurança. E quando você fica inseguro num ambiente político,
você não entrega tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, eu acredito muito, e eu falo assim, que a parte espiritual, o que Deus colocou no meu coração em relação à política, é o que me traz paz de espírito de entender que o meu lugar é aquele, e que se eu não conseguir trabalhar em unidade e propósito com os meus pares, eu não vou crescer. Eu não vou desenvolver e eu não vou conseguir cumprir o meu chamado. Então, assim, isso vai me trazendo uma paz no meu coração de entender que o meu caminho já está entregue. O que o Senhor tem para minha vida, Ele vai ter para minha vida dentro do lugar que Ele me colocar. Não é nem para mais, nem para menos, nem para cima, nem para baixo, é no meu lugar. Então, a gente tem que entender que na política a gente tem que achar o nosso espaço. E quando você ocupa aquele espaço, não importa que outros estão ocupando, porque ninguém consegue caminhar sem unidade. Um partido forte não caminha sem unidade. Um país forte não caminha sem unidade. Então, você conseguir entender essas diferenças entre você lutar pelo seu espaço, mas lutar pelo espaço do outro, faz parte de uma maturidade na política. E você entender que você não vai ser unânime, mas você vai ser importante no seu lugar. Então, isso me trouxe muita paz de espírito de entender que quando eu olho para minha deputada amiga que está comigo no partido, quando eu vejo outras, eu penso assim, Deus, essas pessoas precisam crescer junto. Essas pessoas também precisam evoluir e fazerem parte. Então, isso nos traz segurança, que o seu lugar é o seu lugar e que se é para ser você, vai ser você. Ninguém vai te tirar de lá. E que ninguém vai te tirar de lá. E assim, sabe, Rosana, eu falo que quando eu caminho assim, eu falo assim, Deus, eu tenho feito tudo que está ao meu alcance. Se não der certo... É porque não era pra ser. Como que você... Eu falo assim, como que você vai se culpar? Eu acho que tem quem se culpa, que precisa se culpar mesmo, é que não está entregando o melhor. Agora, eu vejo assim, que a minha rotina é uma entrega completa, né? Eu falo assim, Deus, eu não faço nada além do que está no meu alcance. Então, eu faço tudo o que é possível. Então, você precisa trazer uma paz de espírito que você está fazendo o seu melhor, você está entregando. E não é só performance, é crer que o poder de Deus está na sua vida. E isso, assim, é independente de religião. A gente não é só carne, a gente não é só alma, a gente não é só carne material. Existe uma alma em nós, existe um espírito que nos guia, existe uma atmosfera. Então, a gente tem que confiar muito nisso, porque senão a gente fica muito perturbado, fica muito angustiado, são muitos ataques. E aí, sua mente fica muito confusa. Então, assim, descansa a alma, descansa o coração, faz o que você tem que fazer e crê. Mas é crer de verdade. Porque o que é seu, não é de mais ninguém. E isso serve não só para a política, mas para a vida de todos, né? A vida de cada um. Às vezes você percebe que você se esforça, se desgasta e aquele resultado não vem, e você vai ficando cada vez mais aflito. Então, a fé, né, ser espiritualizado, buscar a fé faz com que você aceite, né? Isso. Se não era para ser, é porque não tinha um propósito, porque nada acontece, né? Não cai nenhuma folha que Deus não tenha autorizado. Se a gente olhar na nossa vida, depois você olha para trás, você sempre entende porque o não foi não naquele momento. Então, assim, ter descansar o coração mesmo e fazer a sua parte. E fazer a sua parte. E acreditar que a nossa vida tem um Deus maior que está cuidando de tudo. Isso mesmo. E você tem um exemplo pontual? Falar, olha, nesse dia, essa pessoa ou essa situação gerou em mim um preconceito, que não deixaram eu... Por exemplo, eu fui candidata a prefeita, eu tive muitas situações, né, de preconceito e tal. E fui até na delegacia algumas vezes. Teve uma situação assim que você falou, isso foi um desrespeito porque eu sou mulher e sou deputada. Sim, você percebe que eu tive situações de ataques na internet, pessoas da minha cidade, especificamente, que assim... Um grupo. E que você vê que é uma articulação que tenta te atacar, te ferir, exatamente porque você é mulher. Porque, na verdade, tem eu e tem o Augusto. E as acusações e o preconceito vinha para mim, mas não vinha para o Augusto, porque o Augusto é meu marido, é deputado federal. Deputado federal, capitão Augusto, meu colega na Câmara, uma pessoa sensacional também. E aí você percebia que as flechas e as acusações, e até com xingamentos, com ofensas, eram para mim, que tipo, se remetia ao Augusto, mas eram direcionados para mim. Então você percebe que isso tem essa coisa assim, e é o inconsciente de querer diminuir porque é mulher. Já aconteceu até na Assembleia. Claro que eu não posso expor assim, porque tem nomes, mas com um deputado do nosso grupo, inclusive, de ter assim, situações de desrespeito mesmo, só que eu sou uma pessoa assim que
naquele momento eu não consegui, nesse caso específico de Marília que houve, eu entrei na justiça, e aí eu penso assim, que nessas horas a gente precisa ir até as últimas consequências em relação à justiça e entregar. Mas nessa situação que houve dentro ali, eu não me senti ofendida, porque naquele momento eu vi que foi um preconceito, mas eu vi que a pessoa era uma pessoa tão baixa, assim, no espírito, na alma, que eu olhei pra ele e eu consegui sentir até compaixão. Falei, gente, e tanto é que depois a história tá escrevendo que tem coisas que a própria pessoa vai trilhando o caminho dela. Sim. Você vê que os resultados vão dizendo por si só. Mas são coisas pontuais que acontecem. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu entrar em conflito, sabe? Eu sou uma pessoa que é difícil. Então, é difícil eu bater de frente diretamente com alguns conflitos. Eu prefiro construindo relacionamentos e pontes e trabalhando, mas acontece, mesmo eu sendo uma pessoa que fuge dos conflitos. Tem horas que bate o sino. Não tem jeito. Atravessa ali o limite. E você tem, Dani, ao longo dessa tua carreira aí como política, lá na Assembleia, ou a tua história, ao longo da tua história, algo que você se arrependeu de ter feito? Assim, olha, se eu voltasse atrás, eu não faria. Se o tempo voltasse, eu não faria. Uma coisa que pode ter te prejudicado, ou uma decisão que poderia ser muito boa e você ficou insegura e não aceitou. Na verdade, na parte da vida pessoal, da minha vida, minha carreira, meu trabalho, sempre teve coisas pontuais que eu falo assim, Senhor, se eu pudesse ter tido a oportunidade de fazer de novo, a gente tomaria novas decisões. E eu acho que a pessoa que fala assim, eu nunca me arrependi de nada do que eu fiz, é uma pessoa que não consegue olhar para si e ter crítica, né? Fazer uma análise, uma avaliação. Eu acho assim, uma coisa é você viver carregado pela culpa, se sentindo culpado e se julgando por causa disso. Isso eu acho que a gente precisa entender. Aqui foi uma falha que você falhou, e aqui você faz diferente, e a partir daquele ponto você começa a tomar novas decisões. Mas na política em si, teve sim. Eu tive um momento que logo no começo, meu primeiro ano de mandato, a gente entra na política com o espírito, assim, com achando... o coração, né? Você coloca a sua alma, você coloca as suas emoções, e você acha que você vai mudar o cenário e revolucionar, e que você vai... rápido. E rápido. Então, isso faz com que você tenha muitas decisões impulsivas. E a mulher, principalmente, como ela é movida muito pelo emocional, pelas emoções, ela vai com muita sede ao pote. Então, às vezes, ela não consegue medir as consequências do que ela vai falar ou de como ela vai se posicionar. E eu tive, sim, situações que eu critiquei pessoas que eu não precisava ter criticado, que eu senti que eu não precisava ter criticado, porque hoje eu entendo o caminho que elas trilharam. Eu julguei situações que eu sentia que eu não precisava ter julgado. Eu fui insegura em decisões que eu não deveria ter sido. Isso aconteceu muito no meu primeiro ano de mandato. Que hoje eu olho e falo assim, gente, quando eu pego as minhas imagens, as minhas filmagens, a minha maneira de me posicionar na política, eu vejo o quanto que eu evoluí. Foram 3 anos assim, que eu falo assim, meu Deus, é uma outra Dani. Entrou uma Dani e tá terminando o mandato uma outra Dani. Então, meu primeiro ano de mandato, eu tive, sim, situações que eu subi na tribuna falar coisas que eu não devia ter falado. Teve momentos que eu critiquei pessoas que eu não deveria ter criticado. Teve momentos que eu pressionei demais o governo em coisas que eu não precisava ter pressionado. Por imaturidade. Então, assim, faz parte da minha caminhada. Eu faria diferente muito. Com a visão de hoje, muito. Mas eu também penso que se eu não tivesse feito isso, eu não teria evoluído nessas questões e faz parte da história. Mas já, assim, teve situações, várias. E é bonito a gente analisar como a gente era quando entrou, né? E o quanto a gente evoluiu, mais segura também. Eu vejo, eu te conheci no início, né? Isso. Hoje eu vejo uma deputada mais segura, assim como eu também, é o meu segundo mandato. Mais posicionada, sabendo que não se desesperando com críticas, porque no começo a gente se desespera às vezes, né? Como estou fazendo tudo certo e a pessoa está contra mim? Mas quando a gente entra para a política, né, a gente está num partido, já partiu alguma coisa, né, não convence ou não agrada a todos. É um ambiente que você não consegue prever. Você anda num ambiente sem previsibilidade nenhuma.
Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente, gosto de coisas organizadas, planejadas, com metas, com objetivos. Eu vim do mercado empreendedor com isso. Quem trabalha com gestão de empresas, com vendas, com resultados, você vem focado aqui, tipo, você põe um resultado e você vai conseguir aquilo. Então, você vem para a política com aquela mente de gestão privada. Quando eu entro na política e começo a ver que o que eu penso não é exatamente o que vai acontecer. E o que você planejou em uma semana mudou em 3 dias, você planeja uma semana, as coisas já mudaram, você tem que aprender a soltar, confiar. E aí eu acho que essa maturidade é mais interna do que externa. Você muda dentro e posiciona diferente de fora. Então eu acho que foi essa mudança muito que o meu primeiro ano de mandato, eu errei muito. Muito. Muito em posicionamentos, mas eu falo assim que foi o que me ensinou bastante também. Bacana. Agora eu vou trazer a deputada Dani Alonso para o contexto nacional. Você está envolvida também no contexto nacional por conta do que acontece em São Paulo, é o polo, né, de desenvolvimento do país. E também casada com o nosso deputado federal, capitão Augusto, que, como eu falei, faz um trabalho excepcional. Eu me aconselhei muitas vezes com ele também nos meus primeiros anos ali. E eu quero que você veja assim e faça uma análise desse contexto, na tua opinião, da situação do país hoje, né? O que esse governo, que a gente é oposição ao governo, e o que está acontecendo, na sua opinião, que você pode externar para a população, que às vezes a população na correria acompanha um escândalo ali, um escândalo aqui, e não está mergulhada como a gente nessas questões políticas. Você sabe, Rosana, que quando a gente entende o cenário político, e aí hoje é difícil você julgar a população, porque é muito diferente você conhecer uma realidade de dentro e você enxergar o que está acontecendo nas articulações, nos problemas, nas questões econômicas e o que está sendo vendido através da imprensa, através das redes sociais, através do discurso para a população. Então, hoje o nosso país, ele vive uma guerra de narrativas que as pessoas têm muita dificuldade de conseguir entender o que de fato acontece. E isso é um problema muito sério porque a gente vive problemas crônicos, economicamente dizendo, falando, problemas que a gente vê que são políticas de esquerda, que a gente é totalmente oposição, que nós vemos, assim, que é muito camuflado, e a gente vê também uma direita que ainda não se organizou, uma direita que também ainda não conseguiu se organizar enquanto a gente está caminhando. A esquerda ela já vem numa narrativa e numa organização que, se você for olhar o Brasil sempre foi de esquerda. Nós tivemos essa mudança através do Bolsonaro. Bolsonaro foi o único... E ele descortinou também, né, esse ambiente dos bastidores da política que o brasileiro não conhece. Eu mesmo, jornalista de 25 anos, não cobria política, mas não acompanhava. Né? E é impressionante essa mudança de narrativa, assim, quando... E é algo tão maluco que eu falo assim, por isso que eu falo que a população, a gente precisa encontrar a forma correta de conseguir transmitir isso, porque é tão maluco que você está dentro da narrativa. Nós estamos no meio, eu, você, né, os nossos deputados, amigos. E aí você olha uma matéria na internet, na imprensa, você mesmo olha aquilo e fala, gente, mas não foi isso. Eu tô vendo que não foi isso que aconteceu, mas a maneira como você vê, você lê, até você acredita no que está sendo colocado. A criatividade da narrativa para o mal, ela assusta muitas vezes. Assusta, e aí você vê assim, que nós estamos num governo de esquerda completamente mergulhado numa corrupção, sem políticas públicas claras de um país focado num país em desenvolvimento, pensando no desenvolvimento para geração de emprego, para crescimento de mentalidade, numa economia forte. Não, é sempre numa forma de escravizar a população, uma mentalidade de fazer a população brasileira ser escrava de um governo, e tudo camuflado, com um discurso de que não é quase que um comunismo. Tudo discursado. Então você vê assim... É uma guerra que a gente enfrenta de compreensão, de maturidade da nossa população. E aí esse é o problema da gente se distanciar do povo.
A gente não pode se distanciar, porque quando você vai para a realidade da população mesmo, e você desce para entender como funciona aquela mente das pessoas, e você vê um abismo que se cria, quem está governando com quem está vivendo. E a gente já viveu isso. Eu já estive num lado que eu não tinha nem noção do que acontecia em São Paulo, Brasília, imagina. E hoje com a rede social, com a internet, com as imprensas, é um charlatanismo na política de todos os lados. E que você vê que e tem pessoas de direita que, se continuar sendo eleitas, vão continuar levando pro buraco. Da mesma forma que esquerda, dos dois lados. Exatamente. E então, a população, eu também me coloco, antes de ser política, assim, quando a gente ouve falar, o fulano é político, a gente dá um passo para trás. Né? Por quê? A gente se acostumou a ver que todo mundo que está lá na política não presta, ou a maioria não presta. Mas as pessoas são o que elas são. Né? Elas levam para a política o que elas já são. Então, se a pessoa tem valores, se a pessoa tem decência, ela vai ser eleita e vai ser desse jeito na política. O poder só revela o que a pessoa já é. Já é. Eu falo muito. E eu entendo que é assim. Agora, o que está acontecendo hoje no país, que a população, pelo acesso que tem nas redes sociais, e isso a gente deve também ao Bolsonaro, muito. Né, de mostrar, numa linguagem que o povo entende, né? O povo entendia o que ele falava e se identificava, do ambiente político dos bastidores, né? Esse enfrentamento que ele fez do sistema. Sem filtro. E esse sem filtro, para muitos, soava como ofensa. Mas não é. O brasileiro tem que entender que ele elege aquilo que ele se identifica. Então, a gente está elegendo políticos que o povo está se identificando, e isso está muito ruim. E o Bolsonaro, na verdade, ele trouxe uma política completamente sem filtro. E esse sem filtro é como se você abrisse uma caixa preta da política. Isso mesmo. Só que hoje a gente vê que, com todas essas injustiças, estão querendo colocar todos os filtros em cima dele, e em cima dos pensamentos que a gente também tem. Todo mundo tem vontade de ser um pouco Bolsonaro na política, mas muitas pessoas não têm a coragem que ele teve de falar sem filtro. Ele enfrentou de peito aberto e com coragem o sistema. E você sabe que a gente conhece na história dele, ele era uma pessoa que ele não tinha mais nada a perder na política. Você percebia que ele estava muito solto, não tinha nada a perder. Então ele se entregou de cabeça, sem filtro, sem nenhum tipo de... Eu vou falar o que eu quero. É assim que funciona. E sem estar comprometido com o sistema. Né? Só que o próprio sistema... Hoje ele colhe as consequências de ter enfrentado esse sistema com coragem. Porque amedrontou todo mundo que era parte do sistema. E hoje o nosso legado, né, o nosso compromisso é continuar, né, esclarecendo para a população. E eu sou jornalista, então eu consigo perceber, né, a manipulação que há até nas notícias, a gente não pode generalizar, mas até nas manchetes, nas notícias, de incutir na população que não acompanha uma narrativa que não é a verdade. Né? O Bolsonaro sofreu muito por conta disso no mandato dele, de ser empurrado para esse lugar aí de estereótipos. E eu costumo dizer que eu sou do tempo que o jornalismo perseguia a verdade e não perseguia as pessoas. Hoje a gente vê uma inversão, né? Que os jornalistas colocam o que é a opinião deles. E aí você percebe que já antes o jornalismo era um jornalismo de notícia, agora é de opinião. E quando a gente fala de sistema, sabe, Rosana, uma coisa que vem na minha cabeça, que eu penso assim, que o Bolsonaro, ele abriu essas portas. Ele, da mesma forma que a gente está abrindo o caminho da política para as mulheres, e pensando em mulheres de poder, quando eu penso no Bolsonaro, eu vejo que o Bolsonaro foi o primeiro político que entrou para a política sem filtro, com essa questão de lutar contra o sistema. Mas hoje, eu acho que ele deixou uma lição. A gente não tem que lutar contra o sistema. Porque sistema existe em todos os lugares. Uma empresa tem seu sistema, a família tem um sistema, tudo tem um sistema. A gente tem que lutar para mudar o tipo de sistema. Mudar o sistema errado, né? Porque a ideia é que quando a gente fala ele foi contra o sistema, é essa parte que é errada, que é uma engrenagem errada, que quem quer fazer o certo parece que pula, né? Não roda direito. Não consegue. Por isso que a gente precisa eleger o máximo de pessoas na política que não tem compromisso com esse sistema. E vou falar mais.
principalmente o Senado. Eu acho que a gente chegou num momento que a população precisa olhar muito para o Senado. Né? Então, assim, o Senado é justamente o local que a gente vai precisar identificar se aquele político que a gente está votando... É livre para votar livre. Como você ou como ele acredita. Porque senão a gente mesmo vai estar elegendo mais pessoas que vão ter que se amarrar ao sistema. E dói isso, porque o Senado vai ser uma peça fundamental de uma mudança radical. A gente precisa viver uma mudança radical no Senado para a gente ter uma mudança na nossa justiça. Porque as coisas estão muito invertidas e o Senado sempre ficou muito oculto. A gente sempre viu o protagonismo muito da Câmara Federal, mas o Senado sempre muito nos bastidores. E agora eu vejo assim que mais do que nunca a gente vai ter que pesquisar quem são os deputados ou os candidatos, principalmente ao Senado, que não tem parte com o sistema. E que eu falo parte com o sistema é que não tem rolo preso que alguém vai ter que depois lá livrar ele na justiça. Que ele não vai ser dono do próprio voto. Porque chega lá, não adianta, o discurso ideológico é lindo, mas quero ver o que essa pessoa tem de processo na justiça. Exatamente. E um monte de perseguição que tá saindo, que a hora que ele entrar lá, alguém vai querer entubar ele. Exatamente. Então... Já que a gente está falando muitas verdades aqui, né, tá com o coração aberto, eu vou pôr esse quadro, o segundo quadro nosso aqui, que é Fato Narrativa. Vamos lá. Algumas frases vou falar para você, aí vamos discorrer sobre isso. Governo de direita prioriza a elite e ignora políticas sociais? O que você acha? Eu acho que é mito. Né? Mentira. Narrativa. O governo de direita, ele prepara... Ele tem duas frentes de trabalho, né, de força. Uma que é cuidado social e o outro é que é para desmamar o social para a pessoa ter uma liberdade. O governo de direita, ele luta para que exista uma liberdade das pessoas que um dia estiveram presas ao social, poderem se desenvolver como ser humano e ter uma identidade. Saber que ele é capaz, de enquanto humano, enquanto ser humano, de conquistar a sua dignidade através do trabalho. Porque não existe nada mais libertador do que você poder trabalhar, você poder conquistar, você poder... sua mente... ser aberta, você poder prosperar, sua casa prosperar. Então, a esquerda, o que ele faz? Ele só acorrenta. Então, é o seguinte, porque quem manda é quem tem o dinheiro na mão. Meu pai sempre falava isso. Quem manda é quem tem o dinheiro. Então, em casa, quem tem a voz de comando? Quem tem o dinheiro. Quem tá bancando, quem tá sustentando. Meu pai falava muito isso em casa. Quer ter liberdade? Vai ganha trabalhar, seu próprio dinheiro. Ganha seu próprio dinheiro e faz... E é verdade. Então, peraí. Se quem tá bancando aquele povo é só o governo, quem manda nele? O governo, ele não tem liberdade, e a pessoa sem liberdade é uma pessoa escravizada. Então, o governo de direita, ele tem que cuidar, sim, daqueles que mais precisam, mas e o que nós vamos colocar e dar de políticas, uma continuidade, política pública para ela poder ter a capacidade de conseguir ter autonomia. Digno. Porque quando você tem o seu dinheiro, você tem a sua independência econômica, você é livre. Você é livre para você fazer e ter as suas escolhas. Então, o que a gente percebe? É uma mentira que a esquerda coloca na mentalidade das pessoas para continuar bancando elas numa vida miserável. Quem é de direita protege as elites, né? Não. Que é assim que a esquerda faz essa narrativa. Mas é impossível você ter um programa que atinge hoje. Hoje a gente tem praticamente 100 milhões de brasileiros que recebem algum tipo de auxílio do governo. Ok, é necessário. Auxílio gás, Bolsa Família. Só que esses programas não têm continuidade. É isso. A qualidade e a eficácia de um programa, a gente avalia pelo número de pessoas que saem do programa, que conseguem, através do programa, se capacitar, se posicionar no mercado de trabalho e deixam o programa porque adquiriram independência. Essa é a diferença, né? E é justamente isso. Quando a gente olha a esquerda, que a esquerda não, a parte do nosso Brasil, nós temos mais carteiras assinadas, mais bolsas famílias, mais assistencialismo do que carteiras assinadas de trabalho, a gente vê que alguma coisa está errada ali. Essas pessoas não são livres. Eu falo, quando eu olho isso, para mim a palavra que vem é a liberdade. Essas pessoas não têm liberdade. E aí talvez elas nunca vão descobrir o potencial que elas têm, porque elas estão presas a algo muito pequeno.
né? Então, o auxílio é fundamental, a direita jamais pode abandonar isso. A gente tem que ter essa sensibilidade de entender que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades, nem todo mundo tiveram os mesmos acessos, né? As mesmas chances. A educação do nosso país ainda está muito a desejar. Então, a gente precisa proporcionar esse caminho, né? Você dá uma assistência, mas você também tem que ter essa continuidade de dar essa liberdade para a pessoa. Deputada, fato, narrativa, vamos para a próxima aqui. As redes sociais vão decidir a próxima eleição? Fato ou narrativa? Eu acho que é fato, com certeza. Porque hoje todo mundo está dentro das redes sociais, falando, opinando, dizendo o que pensa, né? E aí as pessoas vão se identificando. Antes o que era TV, aquela coisa tão distante da gente, e é tão engraçado isso que você começa a ver agora, começa a chegar o período eleitoral, a gente começa a ver que aqueles artistas, né? Sempre toda vez que entra eleição, você vê os artistas da TV que estão saindo e já vêm para o protagonismo da política por conta da sua visibilidade, né, na TV. Mas a gente começa a perceber que hoje essa força está muito mais nas redes sociais, que deu esse acesso da informação. E aí cabe à população ficar muito atenta com a questão do que é fake news, porque da mesma forma que quando se tem liberdade de informação, vai vir de todo lado, de toda forma, e cabe a gente ter um senso de responsabilidade de saber filtrar o que é verdade e o que não é. Fato ou narrativa? A política hoje está mais distante do povo? Não, eu acho que é mentira. Eu acho que ela está muito mais... Narrativa. Eu acho que ela está muito mais presente. As pessoas estão muito mais interessadas. Eu penso que as pessoas estão mais atentas, justamente por conta das redes sociais. Eu vejo que isso, o Bolsonaro, ele é algo que ele é irreversível lutou também. Ele lutou muito por isso, e é algo que a gente carrega, esse legado. Então, você vê que a política entrou dentro das famílias, né? Dentro das discussões familiares, das mesas de conversa. Quer um exemplo? Vai ter Copa do Mundo. A gente está falando de eleição, e nem está falando de Copa. E a gente não está falando de Copa do Mundo. Olha, mais prova do que isso, que a política está nas famílias, está nas discussões. E isso é um amadurecimento do próprio eleitor. Sim. Que não vai... Difícil, né, hoje, é lógico que ainda acontece, mas difícil hoje alguém que vai lá no chão e pega um panfletinho e vai votar em qualquer um. Eu penso que... as pessoas estão percebendo que elas precisam se posicionar, visto também como a gente tem observado as nossas manifestações. Sim. Quanto que as pessoas estão indo para as ruas, né? Então, as pessoas já não querem mais ficar só nos bastidores, elas querem ter voz. Isso é muito bonito. Agora, fato ou narrativa? O voto ideológico de opinião, ele supera o voto de construção? Aquele deputado, aquele político que está presente no município, no bairro, ou aquele que é ideológico? Eu acho que isso é meio a meio. Eu penso assim, que por conta dessas questões das políticas estarem mais acaloradas, né, nas famílias, o voto ideológico, ele ficou muito forte também. Mas eu não acredito que é o voto ideológico que transforma a política. Porque sozinho ele não faz nada, ele só é narrativa. E narrativa que você vai, que você tem que partir fala, para ação, né? Você tem que ir para ação. Então a gente percebe que assim, criou-se um campo muito forte para que as suas ideias sejam divulgadas e por conta disso as pessoas votam, mas ideia não transforma, o que transforma é ação. Então o político que não vai para a prática, que não vai para o município, que não vai para a rua, que não senta numa mesa, numa discussão para mudar e lutar pela realidade do município, esquece, não vai, a gente vai ficar numa narrativa. Então assim, é uma eleição que o voto ideológico... conta, mas o outro também conta ainda bastante. E está polarizado. A gente percebe que tem pessoas que começam a prestar atenção, porque nunca os deputados tiveram tanta autonomia, né? Eu falo deputados estaduais, federais e até senadores, de levar recursos para suas cidades e mudar as cidades como estão tendo agora. Só que a gente está vendo muito político no microfone e não está indo para ver a realidade do povo e o dinheiro está ficando concentrado não sei na onde. Então isso é algo que a população precisa estar atenta. Você quer alguém...
um político que você quer votar, então vota no político que tem voz, que tem ideologia, mas que tem trabalho. Tá presente, porque e tem trabalho e tem entrega. Ficar só na rede social, só no palanque, você fica muito na bolha de ideias. E ideia não muda nada. A ideia só funciona se você tem a ação, né? Eu sou arquiteta, então, Rosana, eu sempre trabalhei com ideia, porque projeto é ideia. Então, eu sentava antes dos meus projetos e ficava desenhando. Lindo. Tá, agora vamos construir. Aí você vai pra obra. Isso aí. E a realidade da obra, minha amiga, é muito difícil. Então, assim, só que eu não conseguia ver aquela casa pronta se eu não fosse pra obra. Então, não adianta você ficar só olhando seu projeto, sua ideia. É lindo. Mas e daí? Alguém vai morar O que você fez de alguém concreto vai morar... pra mudar a vida de alguém? Alguém vai morar dentro desse projeto? É. O projeto só se torna realidade quando ele vira casa, Isso quando mesmo. ele vira hospital, quando ele vira moradia. Então... Isso mesmo. Fato ou narrativa? O Brasil está preparado para eleger mais mulheres? Fato. Eu acho que ele está bem mais preparado. Eu vejo de uma forma muito assim... O quanto que as mulheres têm se atraído por nós, mulheres, sabe? Eu percebo que antigamente a gente não tinha referência de mulheres na política. Quando você olhava para a política, eu lembro que quando eu era candidata, eu ficava caçando mulheres na política para eu tentar modelar. E não tinha. E hoje nós temos tantas mulheres brilhantes na política. A Michelle Bolsonaro é uma mulher que ela acendeu isso. Ela veio como uma grande luz, assim, no meio feminino, que até as mulheres de esquerda reconhecem. Eu nunca vou esquecer de uma coisa que aconteceu recente, faz 2 meses, que teve uma deputada do PSOL que chegou em mim e falou assim pra mim: Dani, não deixem calar a voz da Michelle Bolsonaro. Aquilo foi tão forte pra mim, eu fiquei assim, tão impactada. Ela falou: Dani, estão tentando calar a voz dela. Não deixem calar a voz dela. Eu fiquei muito emocionada com aquilo, porque o que para mim ficou forte? A voz da Michelle é uma voz que entrou no coração das mulheres. E não importa se é uma mulher de extrema esquerda, não importa se é uma mulher de esquerda. As mulheres, olha, eu fico arrepiada quando eu vejo aquela cena. Eu tive vontade de abraçar aquela deputada. É o reconhecimento. É um reconhecimento. Mesmo não sendo do mesmo campo ideológico. Não, é da um extrema. Quando a gente fala em PSOL, a gente está falando da extrema esquerda. De uma esquerda que é intolerante para te ouvir. Porque uma coisa é uma centro-esquerda, outra coisa é esquerda, outra coisa é extrema esquerda. O extremo não quer te ouvir. E quando ela falou aquilo pra mim, Dani, não deixem calar a voz da Michelle. Pra mim foi algo assim, a Michelle se tornou uma voz no Brasil que representa. Ela trouxe esperança de que a mulher pode falar. E se alguém tentar calar a voz dela, que é tão forte, todas nós vamos morrer um pouco junto. Até as da esquerda. Então, assim, aquilo pra mim foi algo que ficou muito marcado no meu coração. E é impressionante o trabalho que a Michelle fez no Brasil, de levar a política e a leveza da política e, ao mesmo tempo, conseguir mostrar firmeza, coragem e fé. Eu acompanhei a Michelle em alguns estados e eu fiquei impressionada. Realmente, essa mulher é uma referência do que é a boa política, de mudar todo esse contexto que a mulher pensa de o que é ser político, né? A mulher tem essa, não, o ambiente é hostil, não devemos ela. Não, a mulher sabe de política, sim. Isso a gente deve a Michelle Bolsonaro. Eu acho Hoje que a gente fala em Michelle Bolsonaro, a gente lembra da mulher na política presente, atuante, sem deixar a sua feminilidade de lado. É porque a Michelle, ela conseguiu... ela vive em unidade com o Bolsonaro, é esposa. Então, assim, um casal que ele está em unidade, cada um ocupa seu papel. E o casal que entende isso, consegue, cada um dentro do seu lugar, ter o seu papel. E o que eu vejo da Michelle? A Michelle é a figura daquela mãe que a gente está acostumada a ver em casa, mas que, ao mesmo tempo, quando ela se posiciona, ela, como uma mulher que ela precisa ter voz e que precisa defender o que ela acredita, ela é exatamente aquela mãe que vai pro microfone falar. E isso é tão forte, essa imagem dessa mãe, dessa força, dessa mulher, que ela conseguiu ser sem filtro, mas com uma feminilidade, uma doçura. Com leveza. Com leveza. Então, assim, eu tenho certeza... O que eu mais admiro na Michelle é essa capacidade que ela tem de falar coisas difíceis, duras, com leveza. Né? E mostrar
que a mulher tem muita força na política e que sabe de política, porque sabe mesmo. E aí, quando eu vejo que uma esquerda olha pra Michelle, eu acho que ela pensa assim, nossa, ela lembra minha mãe, ou ela lembra minha irmã mais velha, ou ela lembra uma professora na escola que falava isso pra mim. A Michelle, ela é aquela figura que até as pessoas da esquerda já tiveram uma Michelle na sua vida, de alguma forma. Por isso que se identifica. Sim. Porque por mais que a esquerda tenha suas filosofias, mas a gente não pode fugir dessa coisa da família, da figura da família, ou do cuidado de alguém que em algum momento está se posicionando como a Michelle, e isso está presente no inconsciente das pessoas. Nós falamos tanto que eu não sei se deu tempo de fazer todos os quadros aqui, mas tem um quadro que eu acho bacana a gente até encerrar com ele, que é Bate-Papo com a Direita, né? Que a gente colheu aí perguntas das pessoas nos nossos podcasts, o que elas gostariam de saber, coisas mais amenas e até pessoais, assim, para saber como é que é uma mulher na política, como lida com diversas situações e problemas de casa, como você falou, é casa, é o trabalho, é a filha, é ligar quando está prestes a começar a sessão. Filha, fez a lição de casa? Né? Quantas vezes fiz isso também. Então, vamos fazer umas perguntinhas agora que surgiram desses comentários dos nossos podcasts. Uma pergunta que muita gente faz é: como você lida com ataques na internet? Eu não vejo e eu bloqueio. Porque pra mim, assim, eu não interessa. Eu bloqueio, eu não vejo, eu não absorvo. Atacou, tá bloqueado. Porque, assim, uma coisa é uma opinião, uma crítica construtiva que me leva a pensar. Mas outra coisa é aqueles ataques. E eu sempre falo isso pra minha equipe. Eu falo assim, gente, a gente tem que aprender a nós pautarmos o que nós queremos. Porque se a gente se deixar ser pautado por críticas, não vai pra lugar nenhum. Isso eu aprendi com a minha mãe. Quando a minha mãe, meu pai foi eleito prefeito no primeiro mandato dele, eu lembro que ele virou notícia em tudo quanto é jornal. Naquela época, os jornais vinham em casa. Revista, você assinava jornal, a revista, então vinha na sua casa. E aí eu lembro que um dia ela pegou, olhou aqueles jornais, foi e falou assim, a partir de hoje, ela ligou para cancelar todas as assinaturas, ninguém mais vê jornal, ninguém mais vê notícia. E aí trouxe uma paz de espírito, porque a gente é muito motivado pelo que a gente vê, o que a gente absorve, o que a gente sente. E assim, a gente não pode se permitir que uma outra pessoa que não está vivendo a sua realidade, que não é a sua equipe, te atacar de uma forma de uma verdade que ele não conhece. Então, assim, ataques que não são críticas construtivas, eu bloqueio. Isso aí. Então, se vier... Também faço o mesmo. Antes eu chorava. Não, ai, como é que pode nem ter falado sofro. Isso? Agora também eu abstraio. Outra pergunta que surgiu desse bate-papo aí na internet. Qual a primeira coisa que você faria se você fosse presidente do Brasil? Oh, meu Deus. Eu não falei rápido para ela não ter tempo nem de pensar. Oh, meu Deus, hoje a gente vinha conversando, né? Se eu fosse presidente do Brasil, eu ia trabalhar nas extremidades dos lugares mais necessitados e trabalhar para desenvolver mesmo os interiores. Eu acho que o Brasil ele é muito concentrado, tem lugares, ele é um país muito grande, assim como o nosso estado de São Paulo, mas nós temos lugares e extremidades que precisam, de fato, de um olhar para levar desenvolvimento. A gente precisa descentralizar o poder do Brasil. Então, eu ia para políticas práticas, para mudar mesmo a mentalidade e a vida das pessoas. Ótimo. Dani, acho que ela falou que já estou acabando o meu tempo. Não deu tempo de fazer todos os quadros, mas a gente vai ter nessa temporada do Mulher Pode muita novidade. Te agradeço por me ajudar aí a estrear esses quadros todos que a gente falou, para dar mais dinamismo às nossas conversas. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, Dani. Foi uma benção, muito gostoso. Passou tão rápido que a gente nem sente, né? E que Deus possa continuar iluminando você, te dando força, o Espírito Santo guiando o seu espírito, né? Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. É só a gente ter resiliência de passar esse momento. Mas eu acho que a gente está numa caminhada de construção. Eu só vejo coisas boas para nossas vidas, para o nosso país. Faz parte essa uma transição, essa né? transição, mas a gente está aqui não é para ficar se lamentando, é para fazer diferente. É para arregaçar as mangas e a Dani faz isso como ninguém também. Tenho acompanhado você, o seu trabalho, você consegue
essa balança, né, consegue manter essa coerência de ter uma atuação na Assembleia e de estar presente, ou seja, é a arquiteta que faz o projeto e vai para a obra. E que vai para a obra também. Obrigada, Obrigada, beijo para Rosane. você, um prazer conversar com você no nosso bate-papo aqui do Mulher Pode. Obrigada. Tá? Um beijo e até a próxima, né, a próxima conversa com deputada, com vereadora. Se você quer participar, escreve aqui para a gente que a gente se encontra.